Informamos que o 20º CONAFISCO e o 9º ENAP e todos os eventos deles decorrentes poderão ser postados em nossas redes sociais, no YouTube e também nos nossos demais canais. Sendo assim, ao entrar e permanecer nos locais para a realização deste evento, você concorda e você autoriza de forma livre e inequívoca o possível uso da sua imagem e voz, bem como dos materiais apresentados. Agradecemos a compreensão de todos vocês desde já. Mais uma vez, bom dia a todos vocês. Meu nome é Luísa Mendes, estarei com vocês durante todo esse evento. E informamos já que as perguntas do painel, elas deverão ser feitas através do QR Code que será projetado aqui no nosso telão de LED, no momento oportuno, e serão realizadas dentro do tempo previsto, ok? Nosso painel 1, que assistiremos agora, tem como tema saúde mental. Neste painel, senhoras e senhores, será promovida uma reflexão sobre a relevância do cuidado com a nossa saúde emocional, com enfoque na adoção de práticas voltadas ao equilíbrio entre a vida pessoal e também a nossa vida profissional, contribuindo assim para um ambiente muito mais saudável e muito mais produtivo. Convidamos, então, o mediador do nosso primeiro painel, o senhor José Márcio Santa Rosa, ele que é o diretor da FENAFISCO. Convidamos também a nossa painelista, doutora Marilene Martins. Doutora Marilene é formada em Psicologia pela Pontífice Universidade Católica de Goiás, a mesma instituição em que ela fez o mestrado. Ela possui mais de 21 anos de atuação como psicóloga clínica e organizacional. É sócia fundadora, escritora e diretora executiva do Instituto Abiens de Neurociência e Comportamento. Ela atua como assessora de estratégias em saúde mental no trabalho e em gente e gestão. Ela tem ampla experiência na área de psicologia, com ênfase nos seguintes temas: estresse e burnout, resiliência, dor crônica e fibromialgia, gestão e mediação de conflitos, saúde emocional e bem-estar no trabalho. Bom, passamos a palavra, então, ao nosso mediador, o senhor José Márcio Santa Rosa. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e tendo a honra de apresentar a nossa querida professora Marilene Martins, que terá, na verdade, 30 minutos para fazer sua exposição e mais 30 minutos para que nós possamos realizar o debate, que, como já foi dito aqui pelo MC, será feito online, a partir de um QR Code que será projetado aqui na tela no momento oportuno. Painelista Marilene Martins, por favor, fique à vontade, 30 minutos, a sala é toda sua. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma honra poder estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar de um tema muito importante. Obrigada, Márcio. Quero antecipar o meu agradecimento também ao Francelino, o doutor Francelino, ao doutor Paulo, do Sindifisco de Goiânia. E também gostaria de deixar aqui um abraço e uma gratidão aos anfitriões. Vocês realmente são muito incríveis e é uma honra poder trazer um tema sobre saúde mental aqui para Natal. E eu gostaria também de deixar aqui um abraço aos meus conterrâneos baianos, que aqui está uma baiana e goiana que vos fala. Então, hoje eu trouxe um tema muito importante. Você passa para mim, por favor. Eu gostaria de fazer um questionamento a todos vocês. Por que falar de saúde mental num evento tão importante no CONAFISCO, um evento como esse? Qual a relevância? Por que vocês acreditam que a gente traz esse tema? Por quê? Quem aqui conhece alguém que já passou por uma situação de saúde mental, que precisa de cuidados, que tem depressão? Quem aqui já perdeu alguém para o suicídio? Alguém próximo ou conhece alguém? Levanta a mão para mim, por favor.
Quem aqui tem alguém próximo que sofre de depressão? Quem conhece alguém que sofre de ansiedade? Quem não? Aí pode falar, serve eu, né? Serve eu a pessoa ansiosa. Pode ser. Então, a ideia, vou levantar aqui um pouquinho, a ideia é falar o seguinte, já fui apresentada, é pontuar o seguinte, a saúde mental, falar sobre saúde mental é falar sobre a vida, é falar sobre as questões mais importantes da vida da gente. Então, há mais de 20 anos a gente trabalha com o assunto, estamos, obviamente, lá no Instituto Abel desenvolvendo problemas, desenvolvendo programas relacionados à resolução de problemas em saúde mental. E aí eu fiz a pergunta, quem não conhece alguém que precisa de cuidados? O que fazer? Será se normalizamos os problemas de saúde mental? A ansiedade se tornou algo, quem não é ansioso, quem não é estressado? E aí é que está o limiar da gente precisar dar atenção para isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, sem saúde mental não existe saúde. O que fazemos quando temos um problema, uma depressão, um excesso de sobrecarga de trabalho? O que nós fazemos na maioria das vezes? O que vocês fazem quando alguém tem algum problema, uma queixa relacionada à saúde mental? Busca ajuda? Quem busca ajuda? Quem não busca ajuda? Acha que é só uma tristeza momentânea? O que fazer quando a gente está num quadro, diria, de sofrimento psíquico? Nós vivemos uma pandemia da saúde mental. Quando eu fiz a pergunta, obviamente, todos nós conhecemos alguém que passa por alguma situação de sofrimento ao longo da nossa vida. A saúde mental, ela tem agravado nos últimos tempos, de um modo geral. Nós vivemos uma pandemia da saúde mental, conforme aponta a Organização Mundial de Saúde. Nós somos o país mais ansioso do mundo e também o mais deprimido, entre os mais deprimidos em relação à própria problemática. Eu gostaria de fazer de frisar, vocês acham que os problemas de saúde mental, eles aumentaram nos últimos tempos? Levante a mão. Aí eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que aumentaram ou vocês acham que se fala mais sobre o assunto? Ou os dois? Acha que fala mais sobre o assunto? Os dois. Então, o que é que nós temos que pensar? Nós passamos por uma transformação no mundo, concorda? Nós passamos por uma transformação, nós não fomos preparados para as mudanças que nós estamos vivendo. Nós temos aí fenômenos como os avanços tecnológicos, nós temos aí a digitalização da economia, nós temos principalmente as questões políticas que elas influenciam, obviamente, na saúde mental. Nós tivemos uma pandemia que desolou, muita gente se fala que a pandemia aumentou os problemas de saúde mental em 25%, mas a curva de ampliação dos problemas de saúde mental, elas são bem maiores que 20%. Nós temos aí a questão do comportamento social, a digitalização das redes sociais. É difícil hoje as pessoas reunirem, como a gente está aqui. Um evento como esse, a gente atinge, né, inúmeras pessoas, fica disponível posteriormente, mas nós vivemos também o fenômeno da solidão crônica. A solidão relacionada à falsa impressão de conexão com as redes sociais. E aí, o que a gente tem que pensar? Muita informação, trabalho digitalizado, nós sabemos disso. Os jovens também, os fenômenos dentro da própria casa. E nós temos aí um comportamento que, na maioria das vezes, influencia, sim, obviamente, nos indicadores de saúde mental. Isso significa o quê? Que, como eu vou saber, conforme eu fiz a pergunta, o que é saúde, concorda? E o que é saúde mental? Vocês sabem a diferença? O que é saúde? Se sem saúde mental não existe saúde, o que diferencia um do outro? É confuso, não é confuso? Vocês concordam que é confuso ou não?
É confuso. De acordo com a OMS, a saúde ele é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e espiritual, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Isso é a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, eu tenho saúde, eu não estou doente, certo? Eu não tenho doença. Mas não significa que eu esteja saudável. Como assim? Se eu não tenho um quadro clínico, uma patologia, um CID diagnosticado, mas eu preciso ter um estado de bem-estar físico, disposição, qualidade do sono, qualidade das relações, como que eu conecto com as questões da espiritualidade. Não significa, não é sobre religião, é sobre o que as suas crenças e seus valores. Então, assim, não ter uma enfermidade não é sinônimo de saúde. Eu preciso não ter uma enfermidade e ter esse completo bem-estar nessas dinâmicas aqui. Só que a saúde mental, ela é o estado de bem-estar que me permite, eu, você, todos nós, a usar as nossas competências e habilidades. Quais são as competências e habilidades? Resolução de problema, comunicação, como eu conecto com o trabalho, como que eu conecto com o problema em casa, né? Com as dinâmicas familiares, como que eu resolvo as questões da minha vida. Então, tudo isso eu enfrento, eu recupero do estresse e eu sou produtivo e eu contribuo para a comunidade. Marilene, mas espera aí, comunidade como assim? A comunidade é o meio, onde você está inserido. A comunidade é a família. A comunidade são os parentes, às vezes é melhor, dependendo da família, dos parentes, é melhor ficar longe, né? E é fato, isso é verdade. É a comunidade nas relações de trabalho, é o meio em que eu estou inserido. Então, saúde mental é, eu tenho o meu repertório, eu já não tenho uma enfermidade, certo? E esse repertório me permite conectar, resolver as questões e fazer o bem diante do que eu estou. O bem não significa necessariamente que você tem que ter um projeto, uma ação, mas especificamente que você não causa danos. Aí entra uma questão muito importante que eu gostaria de pontuar com vocês. Vocês poderiam falar assim, doutora, o que vem antes e o que vem depois? Saúde física, ela vai influenciar na saúde mental, concorda? Obviamente, a saúde mental ela vai influenciar na saúde física. E os pilares da saúde mental, a gente tem que ficar atento quais são. E aí, quando eu estou falando de saúde mental, dentro desse conjunto de habilidades, eu preciso entender que nesse mundo que nós vivemos de transformação, que não fomos treinados para viver o que nós estamos vivendo, que depois de uma pandemia e com tantas transformações sociais e universais, quem somos nós no meio disso tudo? Quais são esses pilares da própria vida? O que é ter saúde mental? Falar sobre saúde mental é falar sobre a vida. E olha quais são os pilares que influenciam na saúde mental. Nós temos a dimensão física, que é aquela fatores que afetam a saúde. Má alimentação, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e outras substâncias. Né? É uma questão, o sono, e é uma questão comportamental, quando você é adulto, é ou não é verdade? Tem as questões da genética, que eu não influencio, eu não escolho, a maioria das vezes, muitas doenças, mas a maioria das doenças, elas se desenvolvem a partir de comportamento, do nosso comportamento, das nossas escolhas diárias, o estilo de vida. Então, é sabido que o álcool, por mais que ele socializa, interage, mas ele ele inflama todo o organismo, ele está associado à depressão, ele é um depressor, mas quando você bebe moderadamente, socializa, ok, você cuida. E a alimentação, os processados. Aí nós temos as questões que é nossa orgânica, que ela precisa a gente monitorar e cuidar. Nós temos a dimensão familiar e social. E aí, as relações afetivas de confiança e segurança. Você fala assim, doutora, nesses 20 anos de clínica, mês passado nós fizemos quase 2.000 atendimentos lá no Instituto Arbenz. Nós temos uma equipe de 25 especialistas, 22, né, no total, mais os outros profissionais.
E eu confesso a vocês, nós não trabalhamos com terapias especiais lá, é psicoterapia. Destes 1.000 e poucos atendimentos, uma média de 300 são adolescentes. E eu confesso a vocês que, nas supervisões e nas nossas discussões, a ideia é como fazer. Não é só na clínica, numa sessão de 50 minutos, porque o fenômeno vai além disso. O fenômeno está dentro de casa. O fenômeno ele é social. E aí, ansiedade, depressão. Os adultos que nos procuram, igual vocês levantaram as mãos, são ansiedade, depressão, estresse, sobrecarga. O não se conectar, não se saber o que fazer com esse mundo que a gente está vivendo. Na maioria das vezes, os problemas estão relacionados às questões também familiares. Relacionamento conjugal, as questões dentro de casa. Essas dimensões afetivas, elas são importantes, não necessariamente dizer que você tem um relacionamento perfeito, uma família perfeita, não. É você ter uma rede de apoio social, que pode ser colega de trabalho, pode ser um amigo, pode ser uma atividade cultural. Esse evento aqui, ele é um evento para além do objetivo técnico, discursivo, importante da carreira de vocês, ou de transição de carreira. Ele é um evento promotor de saúde mental. Quando vocês escolhem um local, na praia, ou com uma alimentação, cuidado, uma atenção na recepção, essas conexões, isso aqui, os convidados, vocês, isso é uma das questões promotoras de saúde mental. Como eu conecto com as relações, como eu conecto com as pessoas. E a ideia, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se a questão estiver dentro de casa, que é o que a gente orienta, a gente vive dentro do Instituto e na vida, os estudos afirmam isso, busque fora esse apoio. Busque na comunidade, busque na atividade, desenvolva, busque ajuda. Construa essa relação, que ela é muito importante. A outra questão, o outro pilar que é importante para a saúde mental, é a dimensão profissional. E aí nós vivemos um fenômeno mundial. Nós vivemos uma pandemia de saúde mental. Ela é uma pandemia discutida, né? Aí nós temos a Organização Mundial de Saúde, várias instituições. Aqui no Brasil também tem campanhas em desenvolvimento, e uma das mudanças que houve foi em relação à NR1, que eu acho que vocês estão todos cientes, todo mundo, a mídia, propôs isso de uma forma distorcida, na maioria das vezes, que é a importância de se dar atenção para os eventos relacionados aos fatores psicossociais relacionados à saúde mental. E quais são os fatores psicossociais nas relações de trabalho? Liderança, cultura, comunicação, jornada de trabalho extenuante, apoio, rede, tudo isso. E aqui tem uma outra questão sobre a dimensão profissional, que tem aquela sobre as escolhas individuais. Eu acho que todos vocês aqui, eu acredito que tem gente aqui com menos, a maioria menos 30 anos, né? A média dos 40, não é isso? Aí 40 mais, mais. Um pouquinho, né? Não, gente, vocês estão ótimos, né? Eu já fiz um raio-x aqui, né? A média dos 40 mais. É ou não é diferente chegar no estágio de vida que nós estamos? O corpo diz, a mente diz, as nossas escolhas são reavaliadas, onde nós estamos. A ciência e a vida, Deus fala assim, Ele é muito perfeito. Não é à toa que a gente vai ficando, selecionando mentalmente algumas coisas. É porque é nos preparando para não sofrer com a incapacidade que ela é resultante do nosso corpo. E isso é incrível do ponto de vista do saudável. A gente não quer estar em qualquer lugar. A gente não quer qualquer relação. A gente não quer só fazer um stories, né, e dizer que eu estou isso, estou com assim. A gente não quer. A gente quer viver experiências que façam sentido, inclusive nas relações de trabalho. É ou não é verdade? Muitos desejaram, não vejo a hora de aposentar.
Outros eu não vejo a hora de fechar esse ciclo para começar outro, para fazer coisas que realmente, o que eu vou deixar, o que eu vou levar daqui. Eu costumo dizer que nem esse corpinho que a gente sofre, né, para quem sofre, né, tentando malhar, porque o malhar não é porque é malhar, é porque o malho não dá conta de, né, suspender, calçar o sapato, né? E aí, essa dimensão profissional, eu estou pontuando isso sobre essas escolhas, porque tem a ver com valores compartilhados no ambiente de trabalho. E aí nós temos um conflito de gerações, porque nós somos de uma geração que aprendemos e evoluímos de uma forma, e aqui quem tem filhos, netos, vê um fenômeno completamente diferente. É ou não é verdade? Inclusive sobre as escolhas profissionais. Quem aqui conhece alguém que acha que ter sucesso na carreira é ser um influenciador? Conhece alguém? Filho, neto? Levanta a mão. É ou não é assustador isso? E aí você vai discutir como isso. O que eu faço? É uma geração. De fato, isso prega. E aí você tem que pensar o seguinte. As escolhas profissionais, a qualidade de relação e o senso de pertencimento no contexto que a gente está, ele é determinante para a saúde mental. E dentro de casa, quando você leva esse assunto, você precisa estar preparado para enxergar para além de dentro de casa. E aí, a gente ficaria um dia, faria um curso para falar sobre isso, que é os valores predominantes que a gente vai cuidando e que a gente vai disseminando dentro do contexto familiar. E, obviamente, a dimensão espiritual. A gente aqui não tem a ver com crença, com religião. Pode ser a pessoa que ela tem uma conexão com o divino, que a gente fala, né? Com o divino, com a natureza. E não é sobre a religião, mas essa conexão, essa forma como a gente conecta com o espiritual, ela é determinante. E eu queria até pontuar com vocês uma questão importante dentro da clínica. E eu sempre, né, pontuo isso, a gente está lá para acolher, para cuidar. Independente, né, dos valores, nós estamos lá como profissional para cuidar. E a pessoa que não acredita em Deus, os processos, e que não tem essa questão espiritual, eles são muito mais complicados. Nós já fizemos um estudo em relação a isso. Porque são pessoas que têm dificuldade, não acreditam em amor incondicional, na grande maioria das vezes, passaram por experiências muito profundas. Isso, a gente usa desses recursos, que eles são importantes, mas são pessoas que têm uma dificuldade, na maioria das vezes, dentro de um processo. A prevalência da saúde mental, eu queria, assim, eu tenho 10 minutos, né? A prevalência, eu preciso falar para vocês que 1 bilhão de pessoas, 1 em cada 6 no mundo, gente. Isso não é eu, Marilene. Se você parar para pensar, 6 pessoas, 1 em cada 6, sofre de algum transtorno mental. Isso é dados. Além disso, 50% dos transtornos mentais, eles surgem e desenvolvem na adolescência. Mas muitos não são detectados, porque existe um fenômeno da adolescência, que é a rebeldia, que é o questionamento. Essa fase é uma fase complicada. Tem um E aí, os pais também, que não foram, nós, a sociedade, nas suas pais, não sabemos detectar isso, porque nós não temos uma cultura da saúde mental. A saúde mental, ela assume um outro lugar depois da pandemia. Depois da pandemia. Que esse é um lugar importante, mas nós estamos há anos-luz, porque os programas são incipientes. A prática, ela é incipiente. O que se faz quando eu perguntei para vocês se você tem um problema, uma queixa ou um surto psicológico que todos nós podemos ter, que isso é da vida? Isso não é porque você é anormal. Anormal é se você imaginar que você não pode ter um problema de saúde mental. Porque saúde é isso tudo, concorda? Se saúde é isso tudo, eu posso desenvolver qualquer doença, eu posso desenvolver, inclusive, uma doença mental, a depender das condições físicas e do estilo de vida que eu estou desenvolvendo. Das relações, do trabalho, como que as coisas acontecem no meu ambiente de trabalho. Eu estou num ambiente de trabalho acolhedor, eu tenho um pares de confiança, eu estou numa família em que eu... Porque nós precisamos desse sentimento de pertencimento. Nós só existimos na relação com o outro. E aí, outro ponto importante
O suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. E a maioria ocorre antes dos 50 anos, e principalmente, aqui tem um dado que eu não coloquei, mas principalmente homens em idade produtiva. Homens tendem, na idade produtiva, a cometer mais suicídio, e, na maioria das vezes, está relacionado às questões de saúde mental que não foram tratadas e que não foram observadas e que não foram assistidas da forma como deveria. Nós tivemos um impacto da pandemia, que eu gostaria já falei sobre isso, que assim, acha-se que a saúde mental, o mundo mudou depois da pandemia. Não, gente, não foi só depois da pandemia, né? Os problemas já existiam, só que hoje a gente pode falar mais. Aumentou, obviamente. Passamos por um fenômeno de sofrimento coletivo muito grande. Mas ela não é a responsável. E eu queria falar também que, olha como o tema... Gente, eu estou falando sobre saúde mental num evento como esse. Improvável é ou não é improvável? Não vai falar, não, da reforma tributária? Vai também, né? Vamos falar de uma série de outras questões, mas vamos falar de saúde mental. Parabéns aos organizadores, parabéns pelo convite. Assim, sou muito grata e honrada por poder deixar esse recado. É sobre isso. 50% é uma pesquisa de outubro dos brasileiros considera a saúde mental, a preocupação da saúde mais importante, superou o câncer. Isso por quê? Porque é possível falar mais. Porque nós entendemos mais. E nós sabemos que nem sempre os avanços, embora a gente tenha técnicas de intervenção, mas quando os transtornos eles são psiquiátricos, esquizofrenia, transtornos que comprometem a cognição, a senso-percepção, que a pessoa ela desconecta da realidade, nós temos a legislação que é contra os manicômios, mas não existe as clínicas, as instituições que acolhem da forma como deveria. O governo, o SUS, tem programas incríveis, mas ele não atende todas as demandas sociais. Nós, se acontecer com a gente, é o serviço privado, na maioria das vezes, é o cuidado, é a indicação. Então, nós precisamos avançar muito em relação a isso. Depois, nós temos o estresse, e o Brasil ocupa o ranking global de preocupação com relação à saúde mental. Aí, eu queria falar um pouco sobre estresse, porque também 90%, além da ansiedade, né? Aí, o que vem antes? É o estresse que leva à ansiedade. Na maioria das vezes, é isso, né? O que é o estresse? O estresse é um fenômeno em que eu estou diante de uma situação que ela foge do meu controle, certo? Então, eu tenho uma percepção de uma ameaça, e essa ameaça eu desenvolvo, né, que seria um comportamento mais ansiogênico, e aí a importância de ter uma evolução, né, do autoconhecimento, do cuidar, para você saber como agir diante dessas situações. Então, 90% da população sofre de estresse, 72% tem alguma complicação, e eu queria pontuar que 32% sofre de burnout, um em cada profissional de grandes corporações são acometidos com a doença. Isso foi um estudo brasileiro que aconteceu. E, gente, as doenças relacionadas ao trabalho, à sobrecarga de trabalho, principalmente vocês, né, que trabalham, vocês, pessoal do judiciário, pessoal da saúde, os professores, os dados assim, eles são realmente alarmantes, né? E aí eu queria pontuar com vocês, que eu já falei sobre isso, né? E nós temos aqui afastamento por transtornos mentais aumentaram 100% em 10 anos. Gente, aí eu estou falando de trabalho, tá? Trabalho. Isso aqui é os notificados. Tem as subnotificações. Quando a gente fala de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, num contexto familiar, ok. Mas nas relações, eu trabalho com isso há anos. A pessoa tem medo de trazer um problema, um estresse, uma sobrecarga, uma dificuldade do ponto de vista emocional para o trabalho. Por medo, já atendi inúmeros casos, perdi a conta. O medo da retaliação, o medo do estigma, o medo de ser negligenciado, ali, né, de ser marcado. E isso é tão grave, porque nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos, nós precisamos romper isso, né?
E aí, trazendo para o serviço público no Brasil, no âmbito nacional, a cada 100 servidores afastados por doença, 20 a 40 são relacionadas aos transtornos mentais. Aqui eu não sei, eu acho que também ele é um dado do que chega, certo? Da Previdência, é um dado... Porque eu costumo dizer que, quando a gente traz cortes sobre suicídio, sobre essas pesquisas, são os que buscam ajuda. Mas existem estudos que confirmam que menos da metade busca ajuda. A gente teria tempo para apresentar isso aqui, seria para uma outra ocasião. Então, o seguinte, olha, já pontuei sobre isso, estima-se que 12 bilhões de dias são relacionados ao trabalho. Eu queria trazer uma questão importante, que a nível de Brasil, a nível de concurso público, os fatores, nós fizemos um estudo em algumas instituições no estado de Goiás, nós fizemos o levantamento dos níveis de estresse, inclusive mapeando estresse, doenças mentais, e um dos fatores, existe estudo, que é a redução de concurso e aumento das demandas de trabalho. Com a tecnologia, aumentou as demandas de trabalho, embora ela facilita, mas você tem ali o tempo todo informação chegando para você. Crescimento dos pedidos de aposentadoria e exoneração, porque, obviamente, né, se os concursos, eles geralmente não são feitas reposições. O avanço tecnológico, crise econômica, isso aqui eu já pontuei, né? Isso aqui eu já pontuei também. E eu queria fazer um adendo aqui, dizer para vocês o seguinte, que não é o trabalho que adoece, e sim as condições de trabalho, as relações de trabalho. Não é o trabalho propriamente dito, a pressão ali, né, a execução do trabalho. É o que acontece nesse contexto. E, nesse sentido, todos nós, trabalhadores, temos direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável, que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Aqui eu já falei sobre isso, né, desse aumento. Eu queria trazer esse dado aqui, que vocês prestassem atenção, que há um aumento de 143% na média mensal de afastamentos de saúde mental de janeiro a julho de 2025, em comparação a 2024. E aí o que eu queria pontuar com vocês? Tenho certeza que com a questão da NR1, muitas empresas e muitas pessoas estão achando, né, que a empresa ela vai cuidar da sua saúde mental. Não, gente, não é sobre isso. É sobre as condições de trabalho, que deve ser saudável, que não pode ser um fator, uma dimensão de adoecimento. A pessoa que já tem uma condição lá por uma questão familiar, um adoecimento, não, isso não é responsabilidade da empresa. Responsabilidade da empresa é garantir que as condições de trabalho, os relacionamentos, que a liderança, que os processos são claros, que você tem todos os recursos. Isso sim, nesse sentido. E aí, esse aumento que teve aqui, lógico que tem a ver com a informação, com o esclarecimento, e lógico, e obviamente, que é um direito das pessoas buscarem ajuda, né? Isso aqui eu vou pular por conta do meu tempo. Isso aqui é uma portaria que falou sobre as doenças. Vocês já ouviram falar em suicídio laboral? Quem já? Levanta a mão. Então, esse aqui, além de burnout, além de uso abusivo de drogas, né, álcool e substâncias relacionadas às questões de trabalho, existem estudos no Brasil, centros de pesquisa, que trabalham, vou concluir, que trabalham exclusivamente com o suicídio laboral. E o que é o suicídio laboral? Acho que todos vocês já conhecem alguém, alguma pessoa, um empresário, ou alguém dentro de uma empresa, ou alguém que acontece, que o suicídio, o autoextermínio já aconteceu dentro da empresa ou após eventos relacionados à empresa. Então, nós temos que pensar que o suicídio ele não tem uma causa específica, ela não é linear, são múltiplos fatores. Na grande maioria, já tem um transtorno mental associado. E o Ministério, né, da Saúde Mental, o Ministério do Trabalho, incluiu dentro das normativas essas questões. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para me concluir? Exige que empresas, dentro do ambiente de trabalho, gerenciem os riscos psicossociais, conforme eu já pontuei, em relação à saúde e segurança. Aqui é um mapa que eu trouxe para vocês, tirei do G1, né, que está dentro que a fonte é do Ministério da Previdência Social, para vocês verem a curva de 2014, o número de afastamentos por saúde mental, em 2014, e aqui, gente, 2024. É ou não é alarmante?
E a gente vive ou não vive isso perto da gente, conforme vocês levantaram a mão? E a pergunta é, para eu concluir, quanto custa a nossa saúde? Ela tem preço? Se você tivesse que colocar um preço assim, para a sua saúde, você acha que para tratar a sua saúde, você acha que é caro? Tratar um câncer é caro? Tratar uma doença, uma internação é caro? É caro, depende do conceito, que a gente tem um SUS e a gente fica revoltado. Né? E, logicamente, que tem que pagar o privado, porque o SUS, embora incrível, ele não dá conta de nos atender da forma como deveria. A outra pergunta é, quanto custa a sua vida? Tem preço? Dá um valor? 1 milhão, 2 milhões? Quanto que eu daria para ter saúde? Hã? Misericórdia. A pergunta é, quanto custa a vida dos amores da sua vida? Os amores da sua vida. Você é o amor da vida de alguém, é ou não é verdade? Concorda? Quem é que é o amor da vida de alguém? Levanta a mão aí. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que não é o amor de ninguém. Você é. Se você não sabe, você pode ter certeza que você é o amor da vida de alguém. De novo, gente, quem é que acha que é o amor da vida de alguém? Aê! Então, gente, é ou não é? Então, você tem que cuidar. Olha só, tem gente, olha só. A gente tem que cuidar. E isso é sobre isso. Você cuida de quem você ama, cuida de você. Quanto vale a saúde de alguém que ama? Então, quando você cuida, quando você está atento, e aí você fala assim, doutor, o que a gente tem que fazer? Por que a gente precisa falar, gente, de saúde mental? Por quê? Ficou claro? Existe saúde sem saúde mental? Falar sobre saúde mental é falar sobre o que mais importa. É falar sobre a vida, é falar sobre os amores da nossa vida, sobre como a gente se cuida. E a regra é, obviamente, que a gente ficaria o dia aqui. Estou bonita aqui, não estou? A maquiagem ficou melhor, foi profissional, não foi eu hoje mesmo que passei a basezinha. A ideia é o seguinte, precisamos voltar a atenção para dentro. Precisamos pausar, precisamos reconhecer que esses múltiplos fatores, eles fazem parte de um processo só. Precisamos entender que nós só existimos na relação com o outro. Precisamos buscar ajuda, se for preciso. E se o colega estiver numa situação delicada, de sofrimento, não precisa entrar no problema. Você só vira para ele assim, saiu meu colar, você só vira para ele e fala assim, eu estou aqui. Posso te acompanhar. Eu estou. É isso. Muito obrigada. Eu vou abrir para as considerações. Estourei os minutinhos, mas eu fui até disciplinada, pulei slide. Tinha um videozinho lindo para mostrar para vocês, mas o tempo é curto. Pode mostrar? Coloca o videozinho aí, o começo. Vocês já ouviram, vocês conhecem o conceito de Ubuntu, da antropologia? Quem conhece? Coloca esse vídeo, que esse vídeo tem muito a ver com o que a gente vai pontuar. É rapidinho. Coloca aí, por favor. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós.
Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de ser uns indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Ai, gente, é mais, não é só sobre fé, não é sobre isso. É sobre você pegar a conexão e dizer que, independente da crença de alguém, nós só somos gente na relação com o outro. Ubuntu para vocês, muito obrigada. E isso fala muito também um pouco sobre mim. Obrigada, gente. Agradecemos aqui a excelente palestra da nossa Marlene Martins, né? Realmente é um tema que nós da Conafisco, nós da FENAFISCO, consideramos muito relevante. E nós abrimos esse nosso debate justamente com esse tema, porque nós queremos dar luz a ele.
é um tema muito tratado sob muros. É uma redoma muito grande sobre esse tema. E o objetivo desse primeiro painel nosso foi justamente trazer essa discussão à luz e despertar em todos nós essa preocupação com a nossa saúde mental. Tá bom? Nós vamos abrir o debate e está aí o QR Code, vocês podem acessar e fazer seus questionamentos, que eu vou acompanhar aqui e vou transmitir à professora os questionamentos e ela vai discorrer a respeito da pergunta num prazo agora de 20 minutos, tá? Eu peço a permissão dos senhores, mas, infelizmente, como o tempo extrapolou um pouquinho, nós temos que cortar o tempo do debate para dar seguimento sem prejudicar os demais panelistas. Muito obrigado. Por favor, fiquem à vontade, estou acompanhando aqui. Se me permite, eu acho que a gente pode abrir, eu gosto dessa coisa da conexão, né? Eu sei que a digitalização ela facilita, mas a gente também já poderia, se vocês me permitem, passar o microfone, levantar a mão, e aí a gente vai controlando o tempo assim também. Pode ser também? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Passa um... Tem um microfone para lá, por favor. Já vai rolar. Você também? Vamos fazer uma contagem, assim, 1, 2, 3, isso? Pode ser? 4. Bom dia a todos e todas. Parabéns, doutora, pela palestra. Minha pergunta, eu vou dividir em 3. Como você vê aqui, a plateia ela está num momento de transição funcional, vamos dizer assim, né, da vida profissional ativa para a aposentadoria. E como isso interfere na saúde mental? Essa perda de contato diário com os colegas de trabalho, talvez um isolamento, porque não tem outro grupo social de convivência, né? Que a gente sabe que o trabalho é o maior grupo social de convivência. Como isso interfere na saúde mental? A outra pergunta é a seguinte: hoje a gente tem o trabalho em home office, onde as pessoas também perdem esse contato com os colegas de trabalho, se isolam em suas casas e não conhecem quem é o colega dele, não conhece, né? Como isso interfere também na saúde mental? É isso. Qual que é o seu nome? José Antônio, José Científico Antônio, Sergipe. Sergipe, muito obrigada pela pergunta, muito relevante. A gente seguindo esse ritmo, acho que a gente consegue responder, né, mas sendo bem objetiva. Você trouxe um tema realmente extremamente importante, que é sobre transição de carreira e o ciclo da vida. Falei um pouco sobre isso, obviamente, que nós começamos com o tempo, com a idade, a gente começa a fechar ciclos e entrar em processos de luto. O luto do corpo jovem, o luto da pessoa que produzia muito, o luto dessas relações, mas uma necessidade também de fazer essa mudança. A minha orientação nesses casos é que pense a vida para além do trabalho. Nós falamos de várias dimensões aqui. Nós temos a dimensão social, nós temos a dimensão espiritual, nós temos a dimensão familiar. E aí é um momento de se permitir voltar para si e falar assim, estou numa fase de fazer escolhas. E é para isso que a gente aposenta, concorda? A gente poderia ter essas oportunidades de fazer escolhas desde muito cedo, mas nem sempre a vida, a história, o contexto que a gente está inserido, onde a gente nasce, a vida que a gente tem. Escolha, deseja uma coisa e poder escolher nem sempre, mas se cuidar, sim. E aí a minha orientação na segunda pergunta, existem estudos que confirmam e grandes empresas que estão voltando para o trabalho presencial por conta dos danos à saúde mental. Nós temos muitas pessoas que chegam que a gente fala que é exaustão de tela, e diz que tem uma névoa branca e não consegue assimilar a sensação de despersonalização, que são problemas relacionados ao excesso de tela. A minha orientação, e aí fica uma observação para todos vocês, a nível de Brasil, dos que estão aqui presentes, os presidentes e as diretorias, para repensar aqui um modelo mais saudável em relação ao modelo do trabalho remoto, seria um trabalho híbrido, pelo menos. Então, nós temos casos de pessoas que a gente faz intervenções e projetos que a gente deixa muito claro isso. É preciso reconhecer o limite
de que aquilo não está fazendo mais bem. E é importante ter esse movimento de se cuidar. Em relação à transição de carreira, talvez buscar uma ajuda comportamental, que é para isso, a gente procura personal, procura médico, né, procura nutricionista, cardiologista, por que não especialista da saúde mental, para nos auxiliar nessa transição de vida. Isso é autocuidado. Além da atividade física, obviamente, buscar outros grupos. Eu não fiz música, arte, esporte, e por aí vai, as inúmeras opções. Mas a palavra é mova-se. Saia do sofá, da frente da tela, vá dançar, fazer atividade, encontrar com as pessoas. Coloca sentido na vida para além do trabalho. E precisa entrar, na maioria das vezes, eu tenho um caso de pacientes que tem há 10 anos, um caso mais recente, que era para ter aposentado e foi para a terapia porque não conseguia se ver fora do trabalho. Foi um processo difícil, dolorido, porque não conseguia. Mas, de repente, você deixa aquele trabalho, mas você inclui outra atividade, né? Então, a gente está envelhecendo muito mais saudável. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Próximo, aqui. Primeiramente, sou Rony Sindafisco Rondônia. Parabenizar a nossa federação pela brilhante iniciativa de nos brindar com essa belíssima palestra, né? E a doutora Marilene pelo compartilhamento do seu conhecimento com todos nós. Sabemos que a depressão realmente é um dos males, né, que causa a humanidade. E é um processo, né, doutor? Esse é um processo lento, contínuo, né? A minha pergunta, doutor, é saber se, quando você chega num estágio já de depressão profunda e já praticamente já no final praticamente já é o suicídio, muitas pessoas se suicidam, se essa depressão, ela pode ser reversível, se tem cura. É possível você que chega numa depressão profunda se tratar e viver uma vida feliz, normal, como era anteriormente. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Qual que é o seu nome? Desculpa, sim. É Rony Sindafisco Rondônia. Rondônia. Obrigada. Eu gostaria, deixa aquela tela da saúde mental aqui, da identificação, por favor. Eu quero te fazer uma observação muito importante. Você sabia que 90% dos casos de suicídio, isso é estudo, tá, gente? Eles poderiam ser evitados. Como que eles poderiam ser evitados? A medicina ela evoluiu muito, mas quando a gente fala de depressão, eu acho que todos vocês aqui conhecem alguém que teve depressão ou já teve depressão, tá? A depressão ela é uma das doenças mais difíceis da gente tratar, porque a depressão você perde a vontade. Na depressão você perde a cor pela vida, você perde a força para sair do lugar. Você não consegue. Existe uma observação muito importante que eu gostaria de deixar para todos e até quem vê posteriormente. Isso faz parte do sintoma. Isso não te define. Você não é essa pessoa. Você é mais que isso. É preciso reconhecer que o desejo de pôr fim à vida e a falta de vontade é sintoma da doença. Então, não entre. É preciso fazer, ter consciência, porque, na maioria das vezes, a cognição ela está preservada. Uma vez que você entende que isso faz parte do sintoma, você precisa de ajuda profissional. E aí, ajuda profissional, porque a depressão ela não é só relacional e envolve essas dimensões. Ela tem uma dimensão física muito importante. E o medicamento certo, a orientação médica correta, mais atividade física e psicoterapia, eu estou falando e eu tenho autoridade para falar para vocês. Cura, trata e tem que buscar ajuda. Eu recebi um caso de um advogado, servidor público, com 5 anos que ele estava no sofá. Eu atendi a ex-esposa dele. E aí os filhos pediram, será se a psicóloga não pode atender o meu pai? Ele estava dando trombose, com as pernas todas inchadas, 60 anos. Ele falou assim, doutor, eu vim aqui porque meus filhos pediram, mas eu não tenho mais solução para a minha vida. Eu não sei por que eu não morri, porque nem força para tirar a minha vida eu tenho. Vou fazer um resumo completo. Foi uma sessão, um tratamento de 20 sessões, breve, mas teve um dia, acho que uns 15 dias depois, ele chegou assim para mim e falou assim, eu saí do sofá,
eu fui no supermercado fazer uma compra. Eu cheguei a me arrepio e eu não me lembrava o tanto que isso era importante para mim. Mas o que a gente fez? O nosso trabalho. E a gente indicou para um especialista correto para tratar. Então, é possível tratar assim, lógico que cada caso é um caso, mas com a ajuda profissional adequada. Bom dia a todos. Eu sou do Cinefist de Pernambuco, não dá nem para anotar que ele é de Pernambuco, né? Eu queria agradecer a doutora, porque a senhora fez o que a gente ia propor para uma assembleia final, quando a senhora abriu a chance de a gente falar através de microfone. Eu tenho uma experiência com depressão por 2 vezes, e em todas as 2 vezes foi questão de saúde. E depois de uma cirurgia, num congresso em Gravatá, Pernambuco, eu nunca tinha falado em público, peguei o microfone e o que eu falei, o pessoal começou a rir. E eu tinha vindo da cirurgia. Aquele sorriso contagiante, geral, me fez perder uma coisa que eu gostava muito de falar, mas nunca tinha pego o microfone. Tinha as assembleias, e eu olhava assim, dava uma vontade de falar. Isso começou em 2001. Diante disso, era o governo de Jabas Vasconcelos, a gente tinha dificuldade de ter reajuste, era assembleias, em cima de assembleias, e eu fazia todo o sacrifício do mundo para ir para uma assembleia. Eu ia pegar meu menino de meio-dia, corria para a assembleia, pegava o trânsito, guarda aí, anota aí, eu vou falar, entendeu? Porque aquilo virou para mim, era um objetivo, fazer as pessoas sorrirem numa assembleia, porque não tinha reajuste. E aí as pessoas começavam a dizer, tu já falasse, diante de tanto estresse, diante de tanta confusão. E aí aquilo me empolgava mais ainda. Então, aqueles colegas que diziam, maior leseira do mundo, eu vou dizer lá. Aí o pessoal, não acredita não, tu diz. Aí era uma ansiedade geral. Eu ganhava o dia com aquilo ali. E eu comecei a ver que era um dom que eu tinha de fazer as pessoas sorrirem. Mesmo que alguém dissesse que eu era um palhaço na assembleia, não me interessava. Me interessava que eu era feliz. Levava minhas crianças para a assembleia. Elas ficavam com fome, bichinho lá. Teve um que sentou uma vez na cadeira de Amaral, que era presidente. Mas eu ficava feliz. A minha pergunta não era nem essa. Tinha mais 3 perguntas. Não era esse cara vai querer dar palestra. A minha pergunta mesmo é o papel do celular nesse convívio com a gente. Porque aquelas pessoas que têm mais problema na família, uma irmã, a gente já sabe, lá vem problema. Aí você já tem os seus. Aí eu queria que a doutora falasse sobre o papel do celular nisso. Porque a senhora disse, a gente não pode ser feliz sem o outro. Mas, às vezes, minha irmã, que os filhos já estão criados, ela está sofrendo, ela tem problema de obesidade, ela tem só problemas. Aí tem hora que você acalenta, briga com a outra, não sei o quê, aí vem tudo para você, né? Eu sou o filho único dos 4, aí tem hora que você nem aguenta mais. Aí eu queria saber disso aí, o papel do celular. E outro ponto também é que eu queria, só segunda parte, é que muitas vezes a gente diz, olha, aquilo ali é um doido. Aquela pessoa ali é rotulada como um doido numa assembleia. E, às vezes, aquela pessoa desperta uma coisa que ninguém nunca despertou. Foi na questão da paridade lá em Pernambuco. E ele era rotulado como uma pessoa doida, mas falante. E todo mundo passou a perna... Objetivando. Não, era essas duas coisas. O papel do celular e esse negócio de estar rotulando as pessoas de doido, sem dar ouvido ao que aquela pessoa quer dizer. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada. Memorizando seu nome novamente? Antônio de Pádua. Antônio, obrigada pelas considerações. Estudos também confirmam, e nós sabemos disso, que a tela, o tempo que você gasta em tela, você poderia estar lendo um livro, que esse negócio de rolar. A tela tem um livro que eu vou indicar para vocês, que é O Dilema das Redes, está disponível um filme, livro não, filme, que é um documentário na Netflix. Ele trata de o porquê que as redes sociais elas foram feitas para nos prender e nos tornar objetos. Estudos confirmam, obviamente, que o excesso de tela traz problemas para o adolescente no desenvolvimento cognitivo e mental, para as crianças também. Então, estudos são muito claros. A minha orientação é que os pais sejam exemplos. Eu acho que nós também temos uma dificuldade muito de relacionamento com a tela, pela praticidade, pela forma como a gente conduz isso. A outra questão que você falou foi sobre... de rotular. Gente, isso em todo mundo normal tem um pouco de louco, não é verdade?
Estranho é você ser perfeitinho. Então, a ideia é o seguinte, quem não tem ali seus momentos, né, de estresse, né, da gente... nós respondemos de acordo com o momento. Se morre alguém na família, você vai ficar muito triste. Se você está com um problema, você vai ficar preocupado. Então, assim, nós somos... Regular essas emoções é importante. Agora, existe, obviamente, um rótulo cultural, social, que afirma que, se você não estiver dentro desses padrões, mas a gente tem que filtrar, conforme você pontuou, se escutar, lembrar do coletivo e seguir a vida da melhor forma possível e buscando ajuda quando necessário, obviamente. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, tá? Tem mais um que vai fazer uma pergunta ali. Eu peço que seja bem breve. E tem 3 perguntas aqui que foram feitas pelo QR Code. Acho que leria as 3 rapidamente para fazer só uma pincelada, ok? Por favor, você. Bom dia a todos. Meu nome é Rudimar e eu sou do Sindifisco Sergipe. Tem um colega nosso lá na nossa Secretaria de Fazenda que ele tem um bordão que diz: Rudimar, tem muito doido no nosso meio. Eu nunca gostei disso. Eu digo, não, aqui na Secretaria de Fazenda de Sergipe não tem doido. Tem pessoas que sofrem de NA, isso eu creio. NA, leia-se necessidade de atenção, mas não doido. Depois do que a senhora falou, eu estou querendo concordar com o meu colega lá, com aqueles 90%, com essas coisas. Eu costumo dizer que, quando a gente recebe atividades para fazer, tem gente que fica doido mesmo, colado naquilo ali, e tudo que você dá atenção demais cresce, até os problemas. Por isso que eu nasci igual a galinha, botando ovo e cantando. Eu nunca botei um ovo, não, mas aquilo deve doer, eu canto. Doutora, eu pergunto, eu posso sair daqui achando que tem muito doido no nosso meio? Ai, gente, que incrível. Obrigada. Depende da perspectiva, tá, gente? Essa ideia do galinha eu nunca vi, muito interessante, né? Muito boa, gostei. Então, o que a gente tem que pensar? Quando se fala de doido, é um termo pejorativo, social e cultural, que ele tem um peso muito grande. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a necessidade, você pontua, de atenção, e as pessoas que têm fobia social e precisam se fazer presente, existe acompanhamento para melhorar esse repertório. A psicoterapia não é para quando você está doente. A psicoterapia é, inclusive, para você não ficar doente, para você usar o seu repertório melhor, regular suas emoções e aí seguir. Existe, obviamente, pessoas, depende do que é o conceito de normalidade, né? Se todo mundo que é normal tem um pouco de loucura, o que é normal para você? O que é normal para a sociedade? O que é normal para o outro? Mas eu costumo dizer o seguinte, é normal quando o que você faz não causa danos a você ou a terceiros. Então, só do seu comportamento, seja ele de interação social, mas você está num local como esse, a gente, né, respeita, tem o outro. A gente poderia ficar aqui um dia só discutindo o assunto, né? Mas a gente tem que ter... eu vou usar um termo do senso comum, que é noção, né? Fala assim, eu acho que, em vez de ser doido, às vezes tem muita gente sem noção. Noção de tempo, noção de relação, noção de regra social, noção de cuidado. Eu acho que seria... Tem muita gente sem noção aí. Eu acho que não necessariamente são doidas, né? E são malucas por isso. Muito obrigada pelas considerações. Gente, eu vou fazer um bloco aqui de 3 perguntas que chegaram aqui pelo QR Code. A primeira, do Cefaz Sergipe, não tem identificação da pessoa. Como devemos lidar com pessoas estressadas ou com problemas emocionais? 1. 2, Rio de Janeiro. Como abordar, também não está identificado. Como abordar esse assunto com outro do próprio convívio, já que não dispõe de técnica adequada? E 3, Sindifisco Santa Catarina. Dentro do guarda-chuva da TCC, existem várias práticas. Quais dessas, dentre beachwork, mindfulness, acho que é isso, meditação e etc., quais as mais indicadas para tratar e incorporar na rotina para evitar o burnout?
Incrível, obrigada pelas considerações. Eu acho que as 3 questões elas estão bem linkadas, né? A primeira, você vai me ajudar, tá? Na ordem. A primeira trata como lidar com alguém que tem problema. Gente, tem uma questão muito importante sobre a vida e sobre saúde mental. Você precisa sempre reconhecer assim, eu, o outro e o mundo, tá? Eu, o outro e o mundo. Você precisa identificar o que é seu, o que é do outro e o que é do mundo. Isso é evolução, é autoconhecimento. Então, se você convive com uma pessoa que é desregulada emocionalmente, descompensada emocionalmente, se ela não busca ajuda, você vai precisar buscar para lidar. Primeiro ponto, você vai precisar de ajuda para lidar. Uma estratégia muito importante é o fenômeno do senso comum. Você respira, conta 1, 2, 3, pausa, regula sua emoção e depois você trata o que for tratado. Essa é uma regra, todo mundo pode usar. Eu costumo dizer o seguinte, você contar até 3, não deu certo, conte até 10, sabe? Aí eu falo assim, eu posso contar até 100, né? É o que funcionar para você. A outra questão é como lidar com um colega que está claro que essa pessoa... E tem aquelas pessoas que não escutam, gente, é a surdez seletiva. A pessoa não vai te escutar. Você vai falar para ela, aí ela pode ter um problema cognitivo, um problema emocional, um problema de personalidade. Aí o que a gente sempre orienta, e aos trabalhos que a gente faz, é que a empresa ela tenha parcerias, consultorias, assessorias, assim como a gente tem o jurídico, tem a contabilidade, com especialistas da área de saúde mental, para que trabalhe o grupo, para que leve informação, para que desenvolva programas. Mas o que fazer com essa pessoa? Se tiver uma oportunidade, chame para um café, alguma coisa, tente aproximar, tente escutar um pouquinho mais, sem julgar. Fala, não é falar sobre você. Fala assim, olha, já parou para pensar que talvez você pode se permitir se cuidar, se tiver espaço para isso. Sobre as técnicas de intervenção, tem até, depois vocês nos sigam lá no Instituto Abens e Marilene Martins, mas a nossa assessoria de comunicação está colocando uma série, não é terapia, mas é terapêutico. O Mindfulness, assim como a respiração, como a viagem, como cuidar das plantas, como fazer algo que te desconecte de outras coisas é muito importante. Então, não existe uma técnica melhor. Exige a que dá certo para você. A que dá certo para você pode não dar certo para mim. A gente não pode estar por aí também passando receitas, você concorda? Aqueles 10 passos para ser feliz. A gente tem que respeitar a individualidade. De repente, é bom para você, mas não é bom para o outro. E aí você se permitir encontrar essas atividades que te faça bem, que te faça sentido e se proteja para quando for criticado dentro das suas práticas, você não ficar sensível a isso. Se possível, busca o autoconhecimento através da psicoterapia e eu sigo à disposição. É um prazer, espero a gente poder pensar talvez num programa a nível, né? Para todos vocês, no que depender da gente, estamos à disposição. Recebam cada um de vocês aí o meu abraço, principalmente pelo tempo, pela atenção, que isso é o que é mais precioso que a gente tem na vida, tempo de qualidade. E a carinha de vocês me olhando é muito importante para mim também. Cada evento desse que a gente participa, eu cresço muito, sou grata a Deus pela oportunidade, ao FENAFISCO, ao Sindifisco, ao Dr. Paulo, a Francelino, ao Márcio, né? Márcio, ao Tony, e toda a equipe organizadora e todos vocês por estarem aqui nos escutando e nos prestigiando. Abraço e muito obrigada. Com certeza, se nós fôssemos continuar o debate, ficaríamos aqui o dia inteiro, mas, infelizmente, nós temos um cronograma a cumprir, e a professora vai estar aqui entre a gente, entre nós, melhor dizendo, e aí, quem quiser tirar aquela duvidazinha, é só lá no vídeo dela conversar com ela, tá bom? O que funciona para mim, professora, já pegando aí o gancho, é ler, pescar, cuidar das plantas e tocar violão. Não é terapia, mas é terapêutico, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque existe aquelas pessoas assim, minha terapia é viajar, minha terapia
isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso a gente cria um bloqueio para quem realmente precisa. É terapêutico, gente. Mas você não substitui um médico por eu diria assim, por um IA, por exemplo, você não substitui isso. Então, a gente tem que pensar que é terapêutico, mas se precisar, busque o profissional para ajudar e verifique o que realmente funcione para cada um de vocês. Agradecemos mais uma vez. Agradecemos mais uma vez aqui a participação da painelista, Marilene Martins, foi brilhante em sua exposição. Como eu disse, nós passaríamos aqui não só o dia, mas a semana inteira discutindo o assunto. Mas, por favor, retorno a palavra à MC. Obrigada, então. Em nome do 20º CONAFISCO e 9º ENAP, nós agradecemos demais a participação da doutora Marilene Martins, bem como do nosso mediador, Márcio Santa Rosa, o qual eu convido agora para fazer aqui a entrega de uma pequena lembrancinha para a doutora Marilene. A salva de palmas, né, por esse brilhante painel que tivemos agora no início dessa manhã, abrindo as discussões aqui no nosso 20º CONAFISCO.